Quando eu conto que fiquei rico usando dívidas, as pessoas me olham como se eu tivesse perdido a cabeça. Eu entendo perfeitamente. Dizer que dívida pode te deixar rico parece loucura total, não é? Mas é justamente aí que mora o segredo que pouca gente descobre. A maioria das pessoas vê dívida como um bicho de 7 cabeças, algo que tem que fugir de todo jeito. Eu vejo de outro jeito, como uma ferramenta poderosa quando você sabe usar direito. Já reparou como quem tem pavor de dívidas fica preso no mesmo lugar? Trabalha sem parar, paga as contas e nunca sobra nada. Agora imagina se você pudesse usar o dinheiro de outras pessoas para construir sua liberdade financeira. Não estou falando de mágica, estou falando de estratégia que funciona de verdade. E eu sou a prova viva disso. A verdade é simples, o problema não é a dívida em si, mas não saber como usar ela do jeito certo. E isso me leva a uma pergunta direta. Você vai continuar vendo dívida como vilã ou quer aprender como ela pode mudar sua vida? Porque a diferença entre afundar em dívidas e ficar rico com elas é literalmente o conhecimento. Hoje vou te mostrar como transformei dívidas numa das maiores fontes da minha riqueza. Se você acha que isso é impossível, fica comigo até o final. O que você vai descobrir aqui pode mudar completamente o jeito que você vê dinheiro e seu futuro. Vamos lá! Você já parou para pensar que nem toda dívida é ruim? Isso mesmo, tem dívida que trabalha a seu favor. A gente chama isso de dívida boa. Pensa assim, você pega um empréstimo para abrir um negócio pequeno que vai te dar lucro todo mês. Esse tipo de dívida não é um peso, é um impulso para o seu crescimento. Já a dívida ruim é aquela que você faz para comprar coisa que não dá retorno nenhum, tipo aquele celular super caro que você nem precisava. Já pensou nisso? Vou dar um exemplo bem prático. Tem gente que usa o cartão de crédito para comprar coisa que não cabe no bolso. Isso é dívida ruim. Mas se essa mesma pessoa usasse o cartão para investir num curso que ia aumentar sua renda no futuro, aí seria dívida boa. A diferença é simples, mas faz toda a diferença para quem quer prosperar. Agora, antes de ir mais fundo, deixa eu te explicar uma coisa importante. Dívida boa tem que ser calculada. Não adianta financiar algo sem saber se o retorno vai realmente superar o custo. É como plantar uma árvore. Você sabe que vai dar fruto, mas precisa ter certeza que o terreno é bom e que você consegue cuidar dela. No mundo do dinheiro, isso quer dizer planejamento. E por que isso é tão importante? Porque muita gente acha que toda dívida é inimiga, mas não é bem assim. Se você aprender a usar o crédito de forma esperta, pode transformar o que parece ser um problema numa verdadeira chance de crescer. E sabe o que é mais legal? As dívidas certas podem até te deixar rico. Você já ouviu falar que o dinheiro pode trabalhar para você? Pois é, essa ideia fica ainda mais forte quando a gente entende como usar dívidas ao nosso favor. Parece estranho, mas faz todo sentido. Imagina você pegar um financiamento para comprar um apartamento, alugar ele e usar o aluguel para pagar a parcela. No final, você tem um imóvel quitado e ainda um dinheiro extra todo mês. É o tipo de dívida que te enriquece. Mas presta atenção, não é qualquer dívida que faz isso. A gente está falando de dívidas que te colocam numa posição de vantagem. Vamos supor que você consegue um empréstimo com juros baixos para investir num negócio que dá muito lucro. Com planejamento e um pouco de coragem, você consegue multiplicar o dinheiro que pegou emprestado. O segredo está em ver oportunidades onde os outros só veem problemas. Deixa eu contar uma história real. Um amigo meu usou o dinheiro do banco para abrir uma loja online. Ele fez as contas, o lucro seria maior que os juros do empréstimo. Resultado, em menos de 2 anos ele pagou tudo e hoje vive só da renda do negócio. Isso é saber usar a dívida como trampolim, não como âncora. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a usar dívidas do jeito certo, percebe que elas podem ser ferramentas super poderosas para aumentar seu patrimônio. Mas isso precisa de uma coisa: estratégia. É como jogar xadrez. Você precisa pensar várias jogadas à frente para não cair em armadilha. Quer entender como multiplicar esses resultados? A palavra alavancagem pode parecer complicada, mas vou simplificar. É usar o dinheiro de outras pessoas para crescer mais rápido do que você conseguiria sozinho. Pensa num balanço de parquinho. Quanto mais você se impulsiona, mais alto vai. No mundo do dinheiro, esse impulso vem do dinheiro que você usa de forma esperta.
Já pensou em dobrar seus resultados sem usar um centavo do seu bolso? Pois é exatamente isso que a alavancagem faz. Vou dar um exemplo prático. Digamos que você quer investir em ações, mas tem pouco dinheiro. Com a alavancagem, você pode investir um valor maior usando o crédito da corretora. Claro que você precisa calcular bem, porque o mesmo potencial de ganho vale para as perdas também. Mas se for feito com planejamento, os resultados podem ser incríveis. É como ter uma escada para chegar no topo mais rápido. O mais legal é que a alavancagem não serve só para investimentos. Nos negócios, ela também funciona muito bem. Imagina abrir uma franquia com um financiamento bem feito, sabendo que o retorno cobre o custo do empréstimo com folga. Você não só multiplica seu potencial de ganho, mas também cria um sistema que pode funcionar sem você estar lá o tempo todo. É uma transformação de verdade. Mas claro, todo atalho precisa ser percorrido com cuidado. A alavancagem só funciona bem quando tem um plano sólido e controle dos riscos. Sem isso, o impulso pode virar queda livre. E falando em riscos, você sabe como identificar e controlar eles antes de dar o próximo passo? Sempre que se fala em dívidas ou alavancagem, a primeira pergunta é: e os riscos? Olha, é uma preocupação válida, mas aqui está o segredo. Risco não é o vilão. O vilão é não se preparar. Antes de assumir qualquer dívida, você precisa calcular o retorno esperado. É como atravessar uma ponte. Você confere se ela está firme antes de passar. No mundo do dinheiro, esse teste se chama planejamento. Por exemplo, imagina que você está pensando em abrir uma cafeteria pequena. Antes de pegar empréstimo, você tem que fazer uma projeção de vendas, custos e lucro. Se pergunte: o que vou ganhar cobre o que vou pagar? E se vender menos que o esperado? Um plano sólido te protege de surpresas ruins. Outro ponto super importante é ter uma reserva de emergência. Pensa nela como um colete salva-vidas. Se algo der errado, você não afunda. Muita gente ignora isso e acaba comprometendo todo o orçamento por causa de um imprevisto. Então, antes de assumir qualquer risco, guarde um dinheiro que cubra pelo menos 3 meses das suas despesas fixas. Isso te dá tempo para corrigir o rumo se algo sair do planejado. E sabe o que mais? Controlar riscos não é só sobre números, é também sobre mentalidade. Não adianta ter um plano perfeito se você não segue ele. Por isso, disciplina e educação financeira caminham juntas. Falando nisso, você já viu como eu controlo riscos enquanto aumento minha fortuna? Eu sou mestre em transformar dívidas em riqueza. E uma das histórias mais incríveis que eu tenho é sobre imóveis. Numa das primeiras vezes, eu usei dinheiro emprestado para comprar um imóvel. Mas aqui está o diferencial. Eu só aceitei o negócio depois de garantir que o aluguel ia cobrir a parcela do financiamento e ainda ia sobrar um lucro. Resultado? Eu não só paguei o empréstimo, como criei uma fonte de renda que não para. Agora imagina fazer algo parecido. Você encontra um apartamento numa região boa. Antes de assumir a dívida, você pesquisa quanto está o aluguel médio na área. Se o aluguel for maior que a parcela do financiamento, pronto, você está no caminho certo. O truque é fazer os números trabalharem a seu favor. Parece simples, mas muita gente não faz essa conta básica antes de entrar num financiamento. Eu sempre falo que o dinheiro emprestado não deve ser visto como dívida, mas como alavanca. Eu usei essa estratégia várias vezes para comprar imóveis, cada um ajudando a aumentar minha liberdade financeira. E o mais legal? Eu comecei pequeno, com imóveis baratos, até ganhar confiança e crescer. É uma forma que qualquer pessoa com conhecimento certo pode aplicar. E o que a gente aprende com isso? Que não precisa ser milionário para começar. A chave é entender como transformar dívidas em coisas que geram renda. E para isso, educação financeira é essencial. Aliás, você já pensou no quanto conhecimento pode mudar sua relação com o dinheiro? Sabia que até uma dívida boa pode virar problema nas mãos de quem não tem educação financeira? Isso porque, sem conhecimento, as pessoas não sabem como usar as ferramentas que têm. É como dar uma Ferrari para quem nunca dirigiu. Educação financeira não é só sobre números, é sobre estratégia, tomar decisões inteligentes e, principalmente, ter visão de longo prazo. Por exemplo,
Muita gente faz dívidas sem calcular os juros ou o impacto no orçamento. Já vi pessoas endividadas que nem sabem quanto pagam de taxa. E isso é o básico que uma boa educação financeira ensina. Você aprende a identificar oportunidades, evitar ciladas e planejar seus passos com segurança. É como ter um mapa numa floresta fechada. Sem ele, você se perde. Com ele, chega onde quer. E não é só isso. Educação financeira também te dá liberdade. Quando você entende como o dinheiro funciona, para de ser refém dele. Você passa a tomar decisões mais inteligentes, seja para investir, comprar ou até dizer não para algo que não vale a pena. Quem tem esse conhecimento joga um jogo totalmente diferente e os resultados aparecem. Mas aqui está a questão: quanto você está disposto a aprender para mudar de vida? O conhecimento está por ali, em livros como Pai Rico, Pai Pobre e até em cursos acessíveis. A questão é, você está aproveitando essas chances? Porque sem isso é fácil cair nos erros que a maioria comete com dívidas. Falando nisso, sabe quais são os erros mais comuns ao usar dívidas? O erro mais comum que eu vejo é fazer empréstimo para comprar coisa que só perde valor. Carro novo, celular de última geração, roupa de marca, tudo isso parece tentador, mas no fundo é cilada. Essas coisas começam a valer menos no momento que saem da loja. E o pior, não trazem retorno nenhum. É como encher um balde furado e se perguntar por que ele nunca enche. Outro erro clássico é ignorar as taxas de juros. Sabe como aqueles números pequenos no contrato podem causar os maiores estragos? Muitas vezes as pessoas olham só para o valor da parcela e esquecem de calcular o custo total do financiamento. No final, acabam pagando o dobro ou até o triplo do valor original. Uma dica simples: sempre leia o contrato com atenção e use simuladores online antes de fechar qualquer negócio. Agora tem aquele erro que é puro descuido: não planejar o fluxo de caixa. Isso acontece quando você assume uma dívida sem pensar se vai ter dinheiro suficiente para pagar. É como pular de avião sem ver se tem paraquedas. Para evitar isso, a regra de ouro é calcular todas suas despesas fixas antes de assumir qualquer compromisso. E se a conta não fechar, melhor esperar. Mas sabe o que é mais preocupante? Muitas dessas escolhas erradas vêm da falta de disciplina e foco no que realmente importa. Por isso, entender como usar dívidas de forma estratégica precisa de mais que números. Precisa de mentalidade certa. Quer descobrir como essa disciplina pode transformar o jeito que você lida com o dinheiro? Disciplina é a base de qualquer estratégia financeira que funciona. Sem ela, até o melhor plano desmorona. Quando se trata de dívidas, disciplina começa com algo simples: resistir ao impulso de comprar na hora. Sabe aquela vontade louca de comprar o celular novo só porque todo mundo tem? Pois é, controlar esse impulso é o que separa quem constrói riqueza de quem vive afundado em contas. É uma habilidade que você pode desenvolver e o impacto é transformador. Uma forma prática de aplicar isso é definir metas claras para o dinheiro que você pega emprestado. Por exemplo, se a ideia é financiar um curso, coloca a parcela no débito automático e promete para você mesmo que não vai usar o crédito para outra coisa até pagar tudo. Essa pequena decisão pode fazer uma grande diferença. A disciplina está em cada escolha, por menor que seja. Outra coisa importante é manter o foco no retorno futuro. Sempre se pergunte: essa dívida vai me trazer mais do que eu estou investindo agora? Se a resposta for sim, ótimo. Se for não, é hora de repensar. Eu aprendi que paciência e disciplina andam de mãos dadas no caminho para o sucesso. A boa notícia é que qualquer um pode adotar essa mentalidade. E sabe o que mais? Disciplina também é sobre ser consistente. Não adianta acertar uma vez e errar nas próximas 5. É como academia. O resultado não vem de um treino pesado, mas de vários treinos ao longo do tempo. E quando você junta disciplina e educação financeira, não tem erro. Sua relação com o dinheiro muda completamente. Já pensou no impacto disso na sua vida? Agora que você viu como dívidas podem ser uma ferramenta poderosa nas mãos certas, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar usando seu crédito para financiar coisas que perdem valor?
ou está pronto para transformar suas finanças de uma vez? A verdade é que ninguém fica rico por acaso. Precisa de estratégia, disciplina e principalmente educação financeira. Já imaginou onde você pode estar daqui a um ano se começar hoje? Pensa nas oportunidades que estão à sua volta esperando por alguém que saiba aproveitar. Você pode construir seu patrimônio, criar fontes de renda e viver com mais liberdade. Tudo começa com um passo: tomar controle de suas decisões financeiras. E agora eu quero saber, o que você aprendeu hoje que vai colocar em prática? Deixa seu comentário e compartilhe as suas ideias. Esse pode ser o primeiro passo para transformar sua relação com o dinheiro. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo como prosperar financeiramente. Estamos apenas começando essa jornada transformadora.